Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Zara Online. Eu sou o Flávio Oliveira, esse é o Orando ao Entardecer, um momento para nós meditarmos na Palavra de Deus e orarmos juntos por nossas famílias. Essa semana nós estamos falando sobre o amor de Deus e a cada dia entendendo um aspecto desse amor para que possa enriquecer o nosso conhecimento, as nossas vidas. Hoje nós estamos finalizando essa série de 4 episódios falando sobre esse tema e eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 38, que diz assim: Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o princípio, nós vivemos uma grande batalha. E o adversário de Deus tem tentado nos afastar desse amor, de todas as formas possíveis. E muitas vezes, até mesmo, ele usa a igreja e as pessoas que estão na igreja para afastar as pessoas do amor de Deus, por incrível que pareça. E esse exemplo é bom para você perceber que não existe lugar onde ele não esteja tentando fazer com que você acredite que Deus não lhe ama, que a sua vida não tem solução, que não há esperança para os seus problemas, que não existe um amanhã ou que não existe uma eternidade. Esse esforço tem sido feito para que as pessoas até questionem a existência desse Deus. Se você não acreditar na existência de um Deus, você não terá como viver para glorificar esse Deus. Essa batalha, infelizmente, envolve a cada um de nós, porque aquele que um dia esteve no céu e foi feito para ser um anjo de luz, ele se rebelou contra Deus e depois tentou atingir e tenta atingir a raça humana para ferir o coração de Deus. Quer ver como você entende isso melhor? Se você é pai ou mãe, você sabe, e talvez já tenha até dito essa frase: mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Não é assim? A forma que o adversário encontrou de magoar o coração de Deus é atingindo a mim e a você. E para isso ele precisa fazer com que você não acredite na existência de um Deus. E se você acredita que existe um Deus, ele precisa fazer que você pense que esse Deus é um vilão. E se você não acredita que Deus é o vilão, ele vai criar formas para que você se sinta abandonado, magoado, ferido, machucado, que você ache que não há mais solução para a sua vida, enfim. Ele vai buscar métodos, meios e formas para que o seu relacionamento com Deus seja quebrado e nunca mais consertado. Mas a palavra de Deus nos diz que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Eu falei que, às vezes, até dentro da igreja, as pessoas acabam afastando mais do que atraindo as pessoas para perto de Deus. Não é assim? Durante muitos anos, ao longo da história, um método utilizado pela igreja foi o medo. As pessoas Deus era apresentado como um Deus sentado em um trono, com um chicote na mão, esperando você errar para que ele pudesse, então, lhe punir e você fazer a vontade dele na força, na marra, ou ser condenado ao fogo do inferno. Eu lembro que uma vez, um colega de trabalho, nós almoçávamos algumas vezes juntos, e uma vez ele me perguntou sobre o inferno. Eu lembro que ele começou a conversa exatamente desse jeito. Flávio, eu tenho uma dúvida em meu coração, e eu sei que você não vai mentir para mim, você vai me dizer a verdade, porque você conhece a Bíblia e eu sei que você é sincero e não vai me enganar. Então, me diga uma coisa: se eu não fizer a vontade de Deus e eu morrer, eu vou viver eternamente queimando no fogo do inferno? Bom, primeiro eu me senti alegre porque ele me deu esse nível de credibilidade, mas ao mesmo tempo eu senti uma grande responsabilidade, porque as palavras dele demonstravam que ele se sentia enganado por outras pessoas que estavam dentro de igrejas que possuíam Bíblias. Ele não se sentia confortável em questionar outras pessoas sobre esse assunto. E isso era um problema. Mas ao mesmo tempo, eu tive a chance de mostrar para ele o que de fato o texto bíblico estava dizendo sobre esse assunto. A palavra inferno no seu original, o Hades, significa túmulo, catatumba. E quando a Bíblia fala do fogo do inferno, por exemplo,
o fogo do inferno, o fogo eterno. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Vou fazer uma ilustração que vai lhe ajudar a entender do que se trata esse fogo eterno que foi tão utilizado ao longo da história e algumas pessoas ainda o utilizam. Quando você pega, por exemplo, uma fogueira e acende, aquela madeira ela começa a ser consumida pelo fogo e no final ela vai se transformar em cinza, em pó. A pergunta é, você consegue pegar essa cinza e transformar novamente em uma madeira, como estava no início? Não. O fogo ele consumiu aquela madeira, ela passou a ser cinza e aquela madeira foi consumida eternamente. Ela nunca mais será madeira de novo. Você entendeu isso? Quando eu expliquei isso para ele, que Deus nos ama tanto que Ele jamais permitiria que alguém ficasse eternamente em meio a chamas e larvas, sofrendo enquanto eu estou lá no céu, desfrutando de tudo de bom, vivendo um novo reino aqui na terra, e a pessoa está lá eternamente. Imagina você viver 10, 20, 30, 40, 70, quem sabe 100 anos nessa vida e pagar um preço eterno, queimando eternamente para pagar uma dívida por não ter vivido conforme a vontade de Deus. Isso não é amor. E esse não é o amor de Deus. O fato é que Deus jamais levaria alguém, atrairia alguém pelo medo, pelo terror, de forma alguma. E Deus jamais deixaria as pessoas sofrendo eternamente como consequência de ter rejeitado o seu amor. Deus coloca o seu amor à nossa disposição, é simples assim. Ele coloca a sua graça à nossa disposição e nós decidimos se aceitamos a sua graça ou não. Porém, Deus não vai permitir que o mal prevaleça para sempre nesse mundo, porque Ele ama as pessoas que estão nesse mundo. As pessoas às vezes acham que Deus ele é um tirano, que está lá sentado no trono realmente com um chicote, esperando só você errar para lhe corrigir, para lhe punir, e não é assim que funciona. Assim como um pai, o que mais Deus quer é ver os seus filhos felizes. Foi com esse propósito que Ele criou todas as coisas. Basta você olhar o plano da criação. Então, quando eu terminei de contar para esse colega de trabalho que as pessoas não ficariam queimando eternamente, sofrendo eternamente, mas que seriam aqueles que não querem viver sobre o reino de Deus, eles serão consumidos de forma definitiva como um ato de misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus não pode permitir que o mal permaneça eternamente. Deus não vai consentir com a maldade desse mundo, pessoas matando umas às outras, estuprando, mentindo, enganando, deturpando crianças. Deus não vai permitir com isso para sempre. Há um limite, há um ponto em que Deus vai dizer basta, chega. Foi assim no dilúvio e vai acontecer mais uma vez, só que dessa vez será para sempre. E aqueles que escolherem viver em um reino de amor, justiça, bondade e misericórdia, as portas estão abertas. Deus está de braços abertos, esperando por cada um dos seus filhos que querem viver nesse reino. Mas aqueles que querem viver na prática do mal, da malícia, da cobiça, e alguém pode dizer assim, mas eu não matei, eu não estuprei, eu não fiz coisas absurdas. Ainda assim, tudo aquilo que não está alinhado com o caráter de Deus trará desordem, trará o mal para este mundo. E Deus ele não vai permitir a maldade para sempre. Vai chegar um momento que Ele vai dizer, basta, chega. Mas mesmo assim, em seu amor, bondade e misericórdia, Ele vai respeitar o desejo daqueles que não querem viver em seu reino. Essas pessoas então deixarão de existir. E aqueles que aceitarem a graça de Cristo vão viver em seu reino eternamente também. Quando eu terminei de contar isso para esse amigo, ele me disse, nossa, que alívio. Só que ele saltou da mesa, nós estávamos almoçando, ele saltou da mesa e disse, bom, agora eu posso então tomar a minha cachaça em paz e ir para minhas festas em paz. Para minha surpresa, a decisão dele foi contrária. Ele entendeu que os prazeres desse mundo, viver diferente daquilo que Deus estabeleceu para nós, era o melhor para a vida dele, e ele se conformava com o fato de que um dia ele deixaria de existir eternamente. Esse nunca foi o plano de Deus, mas ainda assim, ele respeita. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mas eu quero dizer que a única coisa que pode nos separar do amor de Deus
é você mesmo. Fora você e a sua decisão, nada nesse mundo, nem ninguém é capaz de lhe afastar do amor de Deus. Então, se alguém tenta lhe convencer a viver uma vida com Deus pelo medo, baseado em regras humanas, que transforma até a vida religiosa muitas vezes em um fardo, ele convida a lançar todos esses fardos fora, esquecer todas essas regras humanas e ficar apenas com as orientações da palavra de Deus. Porque aqui, tudo que Jesus falou é vida e vida em abundância. É a demonstração do seu amor, é a demonstração do seu caráter, é o desejo de um pai que está ansioso para resgatar os seus filhos e dar a eles a vida que sempre sonhou. Uma vida baseada em amor, justiça, bondade, misericórdia, fidelidade. Você gostaria de viver no plano de Deus? Se você gostaria de aceitar esse plano, a eternidade, eu quero lhe convidar a abrir o seu coração e permitir que o amor de Deus transforme a sua realidade hoje, agora, nesse instante, e a cada dia, a cada amanhecer. Não se permita ir para a cama, sabe, no final de um dia de labuta, sem se entregar nas mãos do Senhor. E se alguma coisa fez você se sentir inadequado, impuro, impróprio para estar na presença de Deus, lembre, nada pode lhe separar do amor de Deus, e nada é nada. A única coisa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo. A sua escolha é rejeitar o plano de Deus para a sua vida. Mas eu quero acreditar que você aí do outro lado escolhe servir a esse Deus, escolhe recomeçar a cada dia com esse Deus por amor, não por medo, mas porque você entende que vale a pena viver sob a direção do Altíssimo. Então, quando alguém ou algo tentar dizer a você que você não merece estar na presença de Deus por algo que você tenha cometido, algo que você fez que talvez lhe cause vergonha, frustração, lembre, nada poderá lhe separar do amor de Deus. Me permita orar por você mais uma vez nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, como é bom saber que o seu amor está acima de todas as coisas nesse mundo. Como é bom saber que o teu plano de resgate e salvação, obrigado por ser o Deus que nos permite retornar, recomeçar, e nada neste mundo ou fora dele pode nos separar de ti, ó Deus. Por isso louvamos o teu nome imensamente e agradecemos, porque o Senhor nos encontra, o Senhor nos resgata, o Senhor nos transforma, e ainda, ó Deus, que a nossa consciência, o nosso eu, às vezes, nos faça nos sentir inadequados para estar contigo. Obrigado, porque o teu amor é suficiente para nos perdoar e nos restaurar. Por favor, Deus, abençoa cada lar, cada família aqui representada. Que o Senhor ofereça a eles a certeza e a segurança de que eles podem confiar em Ti, em toda e qualquer situação. Não permita, ó Deus, que o acusador e aqueles que vivem para causar medo, sabe, achando que algo pode nos separar de Ti, que o Senhor, Deus, intervenha em nossas vidas para que nós possamos ter a certeza a cada instante de que absolutamente ninguém ou nada irá nos separar de Ti, do Teu plano em nossas vidas. Pedimos a Deus humildemente que o Senhor restaure os lares, que o Senhor abençoe cada lar, nos dê uma noite de paz e que nós possamos despertar pela manhã com a certeza de que podemos confiar plenamente em Ti e de que nós podemos viver em Tua presença eternamente, se assim nós desejarmos. Nós imploramos a Deus humildemente que a nossa consciência seja moldada pelo Teu Santo Espírito, que as nossas ações sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito. Nos dá força para anunciar o Teu amor a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, para que elas possam também ter a certeza de que elas podem recomeçar contigo. Nós imploramos e agradecemos por cada família, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe grandemente. E lembre-se, nada, nem ninguém poderá lhe separar, nos separar do amor de Deus. Nos vemos em breve. Shalom, shalom. Uma ótima noite para vocês.
fez por